Muitíssimo bom dia a todos, saudações vascaínas, começando aí mais um Aqui é Vasco. Como sempre, trazendo as últimas e principais notícias do Vasco a todos vocês. Desde já, então, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê o seu like, dê a sua moral ao canal, que é novo no YouTube, porque Vascaína ajuda Vascaíno. E também não esqueça de acionar o sininho de notificações, que é muito importante para que vocês venham sempre receber os avisos do YouTube quando estivermos gravando novos vídeos. Bem, e o Vasco ontem acertou com o seu mais novo reforço, né, o jogador Marcelinho, atacante de 18 anos, né, esse jogador aí oriundo das categorias de base do Palmeiras, né, que vem do Palmeiras, o jogador vem aí, né, chega sem custo ao Vasco, o jogador fica aí por 2 anos, assinou o contrato por 2 anos aí com o Vasco, e esse jogador, né, que vem a princípio para estar reforçando, né, a base, o sub-20 do Vasco, né, mas é um bom jogador, foi passado que é um jogador já que já teve muito boa passagem pelo Palmeiras, inclusive passou pelo profissional, teve boas atuações, então é uma promessa, né, trata-se de uma promessa, um jogador que vem, né, para reforçar a princípio o sub-20 do Vasco, né, mas que tem tudo aí, é claro, dependendo do seu rendimento para chegar aí ao profissional, então foi passado essa boa notícia ontem vinda aí, né, desse mais novo reforço, esse jogador, que é um jogador, né, habilidoso, é um jogador, né, que tem característica aí, um jogador rápido, um atacante, né, habilidoso, que sabe fazer muitos gols, então com certeza será muito útil aí, né, aí no sub-20, né, o Vasco que tem aí um sub-20 promissor, um jogador promissor que vem aí com essa expectativa, né, essa boa expectativa aí, então esse foi o mais novo reforço do Vasco, né, e o técnico Lisca, que já deixou bem claro que é um treinador que gosta de trabalhar com garotos aí da base, né? Já mostrou isso aí em outros clubes e já deixou bem claro que vai utilizar sim, né, jogadores, principalmente aqueles que vêm se destacando, né, como é o caso aí, né, do Arthur Salles, que vem se destacando muito aí no sub-20 do Vasco. Enfim, entre outros jogadores, e agora a chegada desse jogador, então, que tem tudo aí sim para dar aí, né, para dar liga, então esperamos que esse jogador chegue aí, né, chegue e realmente já chegue mostrando seu bom futebol aí, né, e venha para ajudar o Vasco, é claro, então com certeza o técnico Lisca estará aí observando e estará aí dependendo do rendimento do jogador, é claro, utilizando no profissional aí, né, do Vasco. Então essa foi a notícia vinda desse jogador ontem, né, esse jogador aí, jogador Marcelinho, muito bom jogador aí, atacante de 18 anos, que tem tudo aí, né? Tem tudo para dar certo. Então vamos torcer aí para que realmente esse jogador venha vingar no Vasco. E também, né, agora falando de outros reforços, né, o Vasco que ainda analisa-se o mercado, né, estuda aí possibilidade, com certeza estará aí reforçando o elenco, né, até a pedido do treinador Lisca, e o Vasco que estuda assim a possibilidade aí de alguns jogadores, como foi passado, né, também aí a situação do jogador do Hernandes, né, Hernandes Profeta, todos sabem aquele Hernandes que é um jogador já experiente, rodado, né, que jogador que tem passagens aí, inclusive pelo futebol europeu, seleção brasileira profissional, jogador que estava no São Paulo, né, mas foi passado que o jogador rescindiu seu contrato aí com o São Paulo finalmente e está aí livre no mercado, né, um jogador hoje que tem seus 36 anos, então jogador Hernandes, né, que o Vasco estuda aí a possibilidade, né, de estar contratando, a comissão técnica ainda analisa, né, as condições aí financeiras, enfim, a comissão técnica estuda aí, mas o Vasco tem interesse sim no Hernandes, né? E o jogador tem interesse em continuar no Brasil, inclusive esteve falando sobre isso. Então o jogador está aí apto a estar assinando com qualquer outro clube aí do Brasil, né? Está livre, mas não só o Vasco tem interesse no jogador, né? Foi passado que outros clubes do Brasil, assim como o Bahia, né? O Bahia que está aí na primeira divisão, né? O Bahia que tem crescido muito aí, né? O nível até mesmo financeiro
financeiramente, então o Bahia também é um desses clubes interessados no Hernandes, entre outros clubes que não foi revelado, né? Mas enfim, então o Vasco estuda aí, quem sabe está acertando, né, com o Hernandes que viria aí, é claro, para ser titular absoluto do Vasco, o Vasco que ainda tem uma certa carência ali no meio de campo, né? Ele que é esse jogador aí, né, jogador que funciona como um 10, né, um meio armador, né, muito bom jogador, experiente, rodado, então com certeza acho sim que seria aí uma boa contratação, né? O jogador vindo aí, claro, bem fisicamente, parece que o jogador se encontra bem fisicamente, só não está atuando, né, como vinha aí no São Paulo, né, está já há um tempo sem atuar, mas é um jogador que não tem problemas de lesão, então, enfim, tem tudo aí, quem sabe, a diretoria estuda possibilidades aí de estar, quem sabe, acertando com o Hernandes, o profeta aí, que seria uma boa contratação sim para o Vasco. Então vamos aguardar aí, né, para ver o que de fato pode acontecer. O jogador já deixou bem claro que quer continuar no Brasil, não pretende voltar, retornar aí à Europa, né, por onde o jogador já jogou há anos. Então é mais assim, é mais uma boa notícia aí. Então quem sabe aí o Vasco possa estar acertando com o Hernandes. Então vamos aguardar e torcer aí para ver o que de fato irá acontecer em relação ao Hernandes profeta. Bem, e agora, né, vamos falar, é claro, para finalizar, da partida, né, de amanhã, né, válida pela Copa do Brasil agora, onde o Vasco vira a chave, né, onde o Vasco vai enfrentar o São Paulo, né, pelas oitavas de finais, primeira partida da Copa do Brasil, aí no Morumbi, né, jogo fora contra o São Paulo que não vem bem, né, no Campeonato Brasileiro, depois de ter sofrido essa goleada aí, né, contra o Flamengo. Então realmente foi uma goleada, um resultado onde o São Paulo sentiu e muito, né, mas que é outra competição agora pela Copa do Brasil, né, então é outro jogo e cada jogo é um jogo. Então o São Paulo mesmo assim tem um bom time, então com certeza será um jogo muito difícil, né, o São Paulo que vem aí muito bem também, né, na Libertadores, né, onde veio de uma boa vitória fora de casa na Argentina contra o Racing. Então é um time que merece sim respeito, tem um grande elenco, né, tem um bom treinador ainda. Então o Vasco com certeza não terá vida fácil aí, né, contra o São Paulo, ainda mais que esse jogo é no Morumbi, mas que o Vasco vem se preparando, né, o Vasco vindo aí dessa vitória aí, né, na estreia do técnico Lisca, o técnico Lisca que vem muito motivado também, né, o técnico que realmente chegou chegando com uma outra atitude, chegou dando uma outra cara ao Vasco, né, já nessa partida na estreia. Então com certeza o Vasco está aí, o Vasco está muito motivado para essa partida aí contra o São Paulo e quem sabe tirar um certo proveito aí, né, dessa certa fragilidade do São Paulo após essa derrota aí, mas que cada jogo é um jogo. Então o Vasco tem que buscar estar se preparando aí da melhor forma, e o Vasco tem se preparado sim, né? O técnico Lisca treinou a equipe aí nesses poucos dias que teve, mas tem treinado aí após essa vitória contra o Guarani. Então com certeza ele está aí muito motivado e já tem aí a equipe praticamente definida, né? Ainda precisa ajustar alguns detalhes, mas o técnico Lisca praticamente irá manter aí a mesma equipe que venceu o Guarani, ou quase, né? Ou teremos poucas mudanças. É claro que temos que aguardar ainda aí, né? Esse jogo que é amanhã, então pode acontecer que ele ajuste aí, que ele mude uma peça ou outra, mas que tem como base aí o mesmo time que enfrentou e que venceu o Guarani aí muito bem por 4-1. Então o Vasco que segue se preparando aí para essa partida na Copa do Brasil, que é uma competição aí que todos sabem que, né, até pelo aspecto financeiro é uma competição difícil aí tecnicamente, muitos clubes, mas que financeiramente rende muito. Então é mais um motivo, é um aspecto, né, para o Vasco, né, uma motivação a mais, né, pois rende aí uma boa premiação, né, nada mais de essa partida aí está em jogo uma premiação de nada mais nada menos de mais de 3 milhões de reais, o que ajudaria muito o
Vasco aí, pelas condições atuais financeiras do Vasco. Então, com certeza aí o Vasco, né, irá buscar sim essa, não só a classificação, mas essa premiação aí que irá ajudar e muito aí, pois daria para pagar aí mais de uma folha salarial, né, a folha salarial do Vasco hoje que está reduzida. Então, é mais aí uma motivação a mais para o Vasco vir, né, e com força total para esse jogo aí de amanhã contra o São Paulo. Acho sim que o Vasco tem, né, totais condições de vencer o São Paulo, até porque a história diz o São Paulo, né, o São Paulo em retrospectos, né, em confrontos diretos, o Vasco tem uma certa vantagem contra o São Paulo, enfim, mas que será um jogo muito difícil aí, né, o Vasco, temos que respeitar o São Paulo, mas temos que fazer de tudo, se impor, né, e buscar essa vitória aí, que acho sim que o Vasco tem totais condições de vencer, né, até porque o Vasco já obteve uma pequena melhora, né, com o técnico Lisca, já deu para ver aí, tecnicamente, taticamente, então o Vasco com certeza irá buscar aí essa vitória, ou quem sabe até mesmo um empate seria um bom resultado aí amanhã, né, pelo fato de ser fora de casa, e o primeiro jogo aí, né, da Copa do Brasil, o Vasco que decide aqui em São Januário, o que será bem melhor aí, né, decidir em casa, mas que acho sim que o Vasco deve buscar aí até uma vitória, se possível for, ou um empate, né, que será um bom resultado para estar jogando mais tranquilamente em casa. Então, né, o Vasco segue se preparando, o Vasco treinou firme aí, né, praticamente o técnico Lisca aí, né, que já tem uma base do time que irá entrar em campo amanhã, mas é claro que não está definido aí. Então, com certeza, né, iremos trazer os detalhes, né, dessa partida melhor amanhã, né, que é o dia da partida, escalação, né, escalação oficial, enfim. Está falando sobre tudo que aborda aí essa partida de amanhã, que é muito importante aí pela Copa do Brasil contra o São Paulo. E essa partida que terá aí, né, transmissão da Rede Globo, né, de televisão, então, que é mais um ponto importante aí, né, a audiência, então, é mais esse ponto aí que, né, nós torcedores, principalmente, poderemos assistir essa partida amanhã. Então, falaremos melhor aí de forma mais detalhada dessa partida amanhã. Então é isso aí, galera, salve, salve, aqui é Vasco, tamo juntos, valeu.